Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Gente, o Jing Liren bateu o recorde do Mikhail Tal de invencibilidade. O Mikhail Tal de 1973 a 1974 ficou por 95 partidas seguidas sem perder, com 46 vitórias e 49 empates. Um recorde que até então era o recorde mundial até hoje. E o Jing Liren então recentemente bateu esse recorde, nesses últimos dias está tendo um torneio lá em Shenzhen, e ele está indo muito bem lá na China. E ele então está com 99 partidas, gente, sem perder, com menos vitórias do que o Mikhail Tal, são 29 vitórias, o Mikhail Tal conseguiu 46 e 70 empates então do Jing Liren. Lembrando que são partidas aí contra grandes mestres, super grandes mestres, e coloca aí o Jing Liren, ele está, se eu não me engano, em quarto lugar do mundo. E realmente uma marca aí histórica, 99 partidas sem invicto e continua, né? Ele ainda não perdeu, então esse número pode aumentar ainda mais. E eu selecionei hoje então para a gente comemorar aí esse recorde do Jing Liren. A última partida que ele jogou então, até então na quinta rodada, o campeonato continua, mas a partida mais recente do Jing Liren dessa quinta rodada, ele está jogando contra o Radoslav Wozniacki, que é um dos melhores jogadores também, um super grande mestre, com rating altíssimo aí de 2.749. Jing Liren está com 2.816 de rating, impressionante realmente essa marca. Pessoal, lembrando aí que hoje tivemos a cerimônia de abertura do match, do Mundial, do Magnus Carlsen contra o Fabiano Caruana. Eu vou mandar o link, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem aí a cerimônia que teve aí, a conferência aí com a mídia. A gente pode ver aí o Magnus Carlsen ao centro, aí o quarto, né, da esquerda para a direita, e o Fabiano Caruana, o quinto aí da esquerda para a direita. Então, todo mundo aí esquentando já, que amanhã a gente já tem partida. Eu vou fazer as análises aqui no canal. Então, seguindo aí o calendário aí das partidas, eu vou deixar todos os links importantes aí para vocês, tá bom? Na descrição do vídeo. Opa, desculpem por isso. Na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar aí todos os links importantes, onde vocês podem ver as partidas, inclusive em tempo real, qual é o site oficial, tá bom? Tudo isso daí para vocês poderem acompanhar. E eu vou fazer as análises no canal, tá bom? Gente, vamos ver essa partida então do Jing Liren, vamos comemorar aí esse recorde mundial do Jing Liren. O Jing Liren, jogador da China, impressionante. E vamos lá ver como é que foi essa partida mais recente dele no campeonato de Shenzhen. O Jing Liren começou então com o cavalo em F3, a abertura hatch, e o Radoslav respondeu com D5. Temos G3, C5, bispo G2, cavalo C6 e D4. Essa abertura aqui parece uma Grunfeld ao contrário, né? Das brancas jogando como se fosse uma Grunfeld jogada de brancas e tal, né? Cavalo em F6 foi jogado, roque, E6 então e C4. Aqui o Jing Liren pretende abrir a diagonal desse bispo, então ele está entregando aqui o peão de C4 para poder abrir a diagonal do bispo e também mais para frente jogar com cavalo C3 e E4 e ficar com um centro bastante forte, né? As pretas capturaram, D toma C4 e aqui imediatamente dama A4, cravando aqui o cavalo em C6 e já ameaçando o cavalo E5, que seria um lance muito perigoso, fazendo uma pressão aqui enorme em C6 com o cavalo, com o bispo e com a dama, tá bom? Então é melhor que as pretas não fiquem tentando defender esse peão aqui, senão vai vir chumbo grosso por aí. E então o Radoslav, claro, um grande mestre de mais de 2.700 de rating, faz a coisa certa, desenvolve mais uma peça, bispo D7, o cavalo não está mais cravado, a dama está na linha do bispo, e aí então a melhor coisa é tirar a dama recuperando o peãozinho, né? Então o Jing Liren continua aí com dama toma em C4, e aí depois de peão toma em D4, cavalo toma em D4, torre em C8, já colocando a torre então na coluna aberta. E a partida seguiu com o cavalo C3 desenvolvendo. O Jing Liren não está muito preocupado com ataques descobertos, não há perigo por enquanto, tudo sob controle. Cavalo toma em D4, dama toma em D4 e bispo C5. Nada melhor do que desenvolver uma peça com o tempo, né? Então aqui o Radoslav desenvolve o bispo com o tempo sobre a dama tem que sair daí, dama H4 então, e aqui H6, né? H6, não, de certa forma não impede bispo G5, né? Afinal de contas esse peão está cravado, mas simplesmente as pretas dão roque e aí esse bispo teria que se movimentar de novo, né? Então bispo G5 não é um lance bom,
nessa posição. Apesar de ser possível, não é o melhor lance. O peão aqui de B7 está caindo e o Jing Liren vai então para cima desse peão. Bispo toma em B7. E aí o jogo continua com torre em B8, então, atacando o bispo. E aqui o Jing Liren, ao invés de tirar o bispo, perder algum tempo, ele já faz um lance muito bacana. Aproveitando que esse bispo aqui em C5 não tem ninguém defendendo, o Jing Liren vai para essa ideia aqui de cavalo E4, gente. Olha que legal. Cavalo E4 atacando aqui então o bispo. Se por acaso as pretas capturarem o bispo de B7, o cavalo toma em C5 atacando a torre e atacando o bispo, né? Então interessante aqui essa jogadinha do Jing Liren. E caso o cavalo capture aqui em E4, as brancas podem, né, jogar a dama aqui, toma a dama com cheque, e depois de, por exemplo, torre toma dama ou rei toma dama, tanto faz, o bispo tomaria em E4, tá bom? Então interessante esse lance cavalo E4 aqui do Jing Liren. E a partida, bom, o bispo de C5 está atacado, e a partida continuou com o bispo em E7, então, protegendo, adicionando uma defesa em F6 e também já colocando o bispo mais uma vez aí na mesma diagonal da dama. Bispo em A6 foi jogado, o bispo em B7 estava atacado, roque e aqui torre em D1, colocando então a torre numa coluna aberta, uma excelente posição para essa torre. Cavalo D5 foi jogado, abrindo um ataque aqui descoberto sobre a dama, dama em H5, bispo então em C6, colocando o bispo numa grande diagonal aqui, nessa diagonal importantíssima, é a maior diagonal de casas claras do tabuleiro. Bispo C4 então, adicionando mais uma pressão aqui em D5, já tem o bispo, a dama e a torre, bastante pressionado. Dama C8, tirando então a dama da mesma coluna aqui da torre. B3 foi jogado aqui pelo Jing Liren. Aqui poderia se pensar numa continuação muito interessante, muito criativa, com o bispo toma em H6 aqui, seria uma possibilidade. Mas o Jing Liren preferiu não entrar nesse tipo de complicação, tá bom? Depois de bispo toma em H6, por exemplo, o peão toma em H6, dama toma em H6. É importante que as pretas joguem F5 nessa posição, para poder aí abrir um pouco, dar casas para o rei escapar, caso seja necessário. E depois de cavalo G5, bispo toma G5, dama toma G5, cheque, seria uma possível continuação, né? Rei F7, então. E depois G4, F toma em E4, e aí bispo manobrando para E2, para depois vir para H5. Seria uma posição onde as brancas não têm uma compensação imediata pelo sacrifício feito lá em H6, mas tem uma posição aí bastante interessante. Não está claro, não está muito claro como é que essa partida continuaria e se realmente esse sacrifício poderia trazer algum tipo de vantagem. Mas para aquele jogador que tem o estilo aí mais tático, mais agressivo, seria uma possibilidade interessante jogar uma linha como essa, cheia de possibilidades aí mais para frente, tá bom, Jing Liren? Preferiu jogar sólido, então depois de dama em C8 ele não foi para essa linha de bispo toma em H6 e jogou simplesmente B3, abrindo a diagonal para esse bispo poder jogar, solidificando aqui essa estrutura de peões, trazendo mais uma defesa aqui para esse bispo que estava solto na mesma coluna da dama. Um lance bastante forte aqui do Jing Liren. E a partida seguiu então com F5, atacando o cavalo. O cavalo volta então para D2, e aí depois de bispo F6 atacando a torre, o Jing Liren não defende a torre, e ele desenvolve a peça dele, então bispo em A3, desenvolvendo a peça e também atacando a torre do adversário. A partida seguiu com dama em E8, propondo aí a troca de damas, né? Melhor essa dama ou sair daí ou trocar, né? Ela tá sozinha aí. E o Jing Liren resolve trocar aqui. Depois de dama toma em E8, claro, a torre de F está atacada, então capturando a dama então com a torre de F faz mais sentido do que capturar com a outra torre. Torre de F toma em E8. Bispo toma em D5. E aqui, gente, muito interessante. Eu vou voltar aqui, né? Bom, a torre está atacada. E aqui o Jing Liren faz esse lance. Bispo toma em D5. Por que ele está fazendo isso, entregando o par de bispos dele, né? Por que ele não salva a torre, então, ao invés de capturar aqui esse cavalo? Pelo seguinte motivo, esse cavalo aqui está muito forte. Se você tentar salvar a torre, por exemplo, com torre aqui em C1, ó, esse cavalo entra com tudo na posição aqui, com o cavalo em C3, atacando a torre, atacando também o peão de A2, e não dá para defender ambas as peças, teria que se jogar, por exemplo, torre em E1, e depois de cavalo toma em A2, atacando a torre de C1, a torre C2, por exemplo, e cavalo B4, atacando a torre de novo. A gente vê que esse cavalo realmente estaria fazendo um grande estrago aí. Muito provavelmente você precisaria capturar ele aqui agora, ou então jogar torre em C1 de novo, e as pretas poderiam jogar, por exemplo, o bispo em D5, uma posição muito boa para as pretas, né? Seria essa continuação aqui. Então o Jing Liren preferiu não dar tanta chance aí pro adversário,
e depois então nessa posição, ao invés de jogar a torre em C1, ele imediatamente capturou o cavalo para não ter essas possibilidades aí. Então o Jing Liren está com um peão a mais nessa posição, ele preferiu abdicar do par de bispos para não cair numa posição aí onde as pretas teriam possibilidade de igualdade muito forte. Bispo toma em D5 então foi jogado, tá aí a explicação. E bispo toma em D5, e agora sim, a torre está atacada, né? Você pode se perguntar, mas não podia capturar aqui agora? Aí não é bom, né? Porque aí o Jing Liren capturaria duas peças aí por uma torre. O bispo estaria atacando a torre aqui em E8, a torre estaria atacando o bispo, né? Então, por exemplo, né? Bispo toma aqui em A1, bispo toma em C6, seria uma posição completamente vencedora aqui para as brancas, tá? As pretas estariam perdidas aí nessa posição. Então, depois de bispo toma em D5, aqui voltando, bispo toma em D5, as pretas também jogaram bispo toma em D5, e agora sim, essa torre em A1 está atacada, a torre seguiu com torre de A em C1, A5, cavalo aqui em C4, já atacando o peão de A5, uma excelente casa aí para o cavalo, A4, então as pretas entregando aí mais um peão, mas de forma que dois peões dobrados na coluna da torre não são muito fortes, né? Então entregando aí para dar uma danificada na estrutura, abrir coluna e tudo mais. O Jing Liren capturou, B toma em A4, e agora o Jing Liren tem dois peões a mais. A torre de em C8, fazendo uma pressão no cavalo em C4, bispo D6, um lance muito interessante aqui do Jing Liren, né? Ele vai para os lances corretos, ele joga preciso, atacando a torre de B8, torre B7, agora esse cavalo aqui está atacado duas vezes, né? Pelo bispo e pela torre, agora tem que se mexer. Cavalo em E3, abrindo aqui a possibilidade de trocas de torres, né? E as pretas podem capturar a torre e também ao mesmo tempo atacando aqui o bispo, né? Torre toma em C1 foi jogado, torre toma em C1 e aqui o bispo toma em A2, então o Radoslav conseguiu já recuperar um peão. O Jing Liren continua com um peão a mais aí na posição. A5, já jogando o peão para cima, esse peão começa a se tornar perigoso cada vez que ele caminha, né? Bispo D4 foi jogado, segurando aqui a casa A7 para mais um reforço, né? E também fazendo uma pressão aqui, claro, seria muito interessante dobrar esses peões aí, capturar esse cavalo e partir para um final de bispos de cores opostas, né? Então é interessante ver essa posição que o Jing Liren não pode permitir, então, com que esse cavalo seja capturado, porque com bispos de cores opostas as pretas teriam possibilidades muito maiores de empatar a partida. Então o Jing Liren quer vencer e ele segue a partida com torre C8, cheque, rei então em H7, e agora é hora de mover o cavalo, né? Esse cavalo, como eu falei, não pode ser capturado. Cavalo em C2 então. Primeiro o Jing Liren passou a torre para depois jogar o cavalo, aí a torre não fica bloqueada, né? Interessante a manobra aí do Jing Liren. Esse cavalo está atacando o bispo de D4, bispo D5 foi jogado, olha só que lance bonito, né? O Jing Liren não pode capturar aqui o bispo de D4, porque esse bispo está cortando casas importantes aqui do rei. Se por acaso o Jing Liren capturasse aqui em D4, as pretas teriam checkmate em dois lances aqui, a torre teria que voltar, e aí torre toma C1 seria checkmate, né? Não dá para deixar uma posição aí tão bonita construída pelo Jing Liren até agora ruir desse jeito, né? Então, claro, o Jing Liren não vai para cavalo toma o bispo, não aceita esse presente aí de grego, né? De polonês, na verdade, o Radoslav é um jogador da Polônia. Cavalo então B4 foi jogado, bloqueando aqui a torre. O cavalo está defendido aí pelo bispo e ao mesmo tempo reforçando aqui a subida do peão. Bispo E4 foi jogado, torre aqui em C4 atacando o bispo de D4, bispo em A7, esse bispo aí já bloqueando aqui a casa A7 para o peão não poder subir. A torre em C7 e é muito difícil agora de evitar a troca, né? Essa torre aqui, se ela sair, simplesmente cai em A7. A torre está defendida, então as pretas não precisam capturar a torre das brancas agora, mas é muito difícil das pretas evitarem as trocas de torres, agora não dá mais para evitar. Rei G6 foi jogado, então melhorando a posição do rei. O Jing Liren não tem pressa de trocar, é inevitável a troca das torres, então ele melhora também a posição do rei dele com rei em F1, e depois de rei F6, F3 aqui foi jogado pelo Jing Liren atacando o bispo, e agora então as pretas decidem que a casa B7 é uma casa importante para esse bispo poder voltar. Elas querem manter o bispo de casas claras. E aqui tem uma sacada aqui, né? Se por acaso o Jing Liren conseguir capturar o bispo de casas claras das pretas, então a gente teria um final com bispos de mesma cor, né? E aí seria muito mais chance do Jing Liren conseguir ganhar. Então agora é as pretas que não podem deixar o bispo aí de casas claras ser capturado,
Por isso elas liberam aqui a casa B7 para o bispo, jogando torre toma em C7, e depois de bispo toma em C7, bispo volta para B7. Esse bispo não pode ser capturado. Interessante, né? As pretas também estão sabendo aí jogar certinho. Cavalo D3, bispo D4, então, F4, e aí a gente tem já um final, né? Um final muito bonito, onde o Jing Liren tem um peão a mais, e as pretas têm um par de bispos, e o Jing Liren mostra toda a técnica aqui para levar um final desse para uma vitória. Tá bom? As pretas continuaram com rei em F7, liberando aqui a casa F6 para o bispo, para poder jogar bispo F6 e G5. Bispo B6 foi jogado, propondo aí a troca dos bispos. Bispo F6 então, e depois de rei F2, G5, rei E3, melhorando a posição do rei. Peão também F4, G também F4, bispo E7, rei D4, colocando o rei no centro então nesse final. O rei das brancas já está melhor que o rei das pretas. Bispo D6 fazendo uma pressão em F4, E3 solidificando, rei em E8, bispo C5 oferecendo aí a troca, bispo C7 mantendo e atacando aqui o peão de A5, bispo B4 defendendo, bispo B8, a gente vê que é difícil, né? Mas o Jing Liren vai pouco a pouco melhorando essa posição e chegando na vitória. Primeiro H4, H5, e aí a casa G5 vira um alvo aqui para o Jing Liren. Ele vai querer fazer essa manobrinha então e colocar o cavalo numa casa bacana lá em G5. Cavalo em F2 então, rei D7, cavalo H3, rei C6. As pretas conseguiram melhorar a posição do seu rei, mas o cavalo então entrando em G5 realmente é muito forte. E as pretas continuaram aqui com bispo em A7, cheque, rei E5, e agora o peão de E3 está caindo, né? Bispo toma em E3, cavalo toma em E6 e bispo C8. Uma posição bastante perigosa. As brancas não podem capturar aqui o peão de F5, senão simplesmente as pretas encostam aqui ó, com o rei D5, esse cavalo está cravado e não teria como defender esse cavalo e provavelmente a partida seguiria aí para um empate, tá bom? Numa posição como essa. Por exemplo, com rei G6, não tem como salvar o cavalo. Depois de bispo toma em E6, F5, por exemplo, bispo D7, F6, esse peão vai subindo com tudo. E depois aí de F7, bispo E8, cheque, F7, bispo toma em F7, rei toma em F7, uma posição aí empatada, tá? Nenhum dos dois aí vai ter condição de coroar o peão. Em último caso, sacrifica-se o bispo aí, não tem como, uma posição empatada, tá bom? Então, depois de bispo C8, claro, o Jing Liren não capturou em F5, ele quer ganhar. E ele faz o que é correto aqui, ele joga cavalo em G7, atacando então os dois peões fracos aqui de F5 e H5. A partida seguiu ainda com bispo F2, atacando o peão de H4, cavalo toma em F5, defendendo H4, e aqui as pretas não seria muito bom capturarem, vamos dizer que quisesse capturar aqui o cavalo para depois capturar em H4, as brancas teriam um final vencedor aqui, depois de bispo toma em H4, simplesmente aqui com rei em G6, né, o peão aqui de H5 está caindo e as brancas com dois peões a mais será suficiente aí para vencer essa partida, tá bom? Então aí depois de cavalo toma em F5, as pretas continuaram com rei B5 e bispo E7 então, tirando o bispo do ataque, deixando o peão de A5, mas o rei vai ficar realmente muito longe do tabuleiro aí da briga, capturando o peão. Rei toma em A5 foi jogado, rei F6 e agora esse peão de H5 não tem muita defesa, né? Rei B6, rei G6, rei C6, não dá para capturar ainda, senão o cavalo cai. Então primeiro cavalo em G7, rei D5, e agora sim, o peão subindo, F5, rei E5, dando uma encostada aí. E agora poderia-se jogar bispo D8, por exemplo, mas o Jing Liren ele joga primeiro bispo G5, porque ele quer subir esse peão. Se ele sobe esse peão imediatamente, as pretas conseguem empatar aqui com o bispo toma em H4, né? O peão estaria cortando aqui a defesa do bispo, tá? Então aqui nessa posição o Jing Liren joga correto bispo G5 para poder subir o peão. Depois de bispo C5 então, F6, bispo em A6, cavalo toma em H5, rei D5, e as pretas jogaram esse lance, mas abandonaram já na sequência. Aqui o Jing Liren com dois peões a mais, o peão já está na sexta, o outro peão vai subir com tudo, as pretas não tem como segurar uma posição como essa. Um jogo executado de forma perfeita pelo Jing Liren, impressionante a técnica dele para levar um final, e não só com um peão a mais, agora ele conseguiu o segundo peão de vantagem, então realmente lance a lance o Jing Liren foi fazendo um final vencedor de uma forma perfeita, todos os lances auditados aqui pelo Stockfish, todos os lances corretos, não dá para melhorar um lance aí que o Jing Liren fez, ele jogou como uma máquina, realmente esse final aí, impressionante a atuação do Jing Liren nessa partida, e mais do que merecido, né,
para ele, jogando esse absurdo que ele está jogando, bater então o recorde do Mikhail Tal de invencibilidade. O Jing Liren, então, atualmente, hoje a gente está em 8 de novembro de 2018, com 99 partidas, invicto o Jing Liren. Impressionante. Pessoal, quero agradecer aí a vocês, a todos vocês pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da partida. Quero deixar para todos vocês um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu! Amanhã com partidas, então, com a partida do Caruana contra o Carlsen, tá bom? A primeira partida aí do match que vai definir quem será o novo campeão mundial. Será que vai continuar sendo o Magnus Carlsen ou será que a gente vai ter um novo campeão mundial aí, o Caruana? Vamos acompanhar. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Falou!